Terminou o primeiro jogo da semifinal do Clássico das Cores. Fortaleza 1, Ferroviário também 1, né? O Fortaleza iniciou perdendo o jogo, o Ferroviário marcou ainda no primeiro tempo, né? Fortaleza ali já no final, na reta final do segundo tempo, conseguiu empate com o Lutero, né? Lutero, uma jogada trabalhada com, também passou pelo Silvio Romero. Depois o Lutero, que vem numa fase melhor do que a de Silvio Romero, empatou e deixa tudo para o segundo jogo. Né? No próximo domingo acontecerá o jogo 2 da semifinal, né? O jogo de volta, mando do Fortaleza, expectativa de público maior, né? Até porque hoje o mando de campo, neste domingo, o mando de campo foi do Ferroviário, portanto, o torcedor do Fortaleza que quisesse, mesmo sendo sócio torcedor, teria que pagar meia entrada ou então a entrada completa. Na próxima semana, né, a gente sabe que o torcedor do Fortaleza irá comparecer, até porque vai fazer valer, né, o sócio torcedor. Então é muito provável que na próxima semana, hoje aproximadamente 10 mil pessoas, na próxima semana a gente deve ter um grande público na Arena Castelão. Mas vamos falar do jogo, né, e o que o Fortaleza precisa fazer para chegar à final e tentar defender aí, né, o Fortaleza é atual tetracampeão estadual, né, vai tentar o penta, o tão cobiçado pentacampeonato, mas para isso precisa passar pelo Ferroviário, né? Por enquanto, como a gente disse, né, tudo igual, né, terminou empatado, então o segundo jogo não há vantagem, em novo empate é pênalti, e, claro, muito óbvio, quem vencer chega à final do Manjadinho de 2023 e vai enfrentar ou o Ceará ou o Iguatu, que também terminou empatado no jogo de ida. Né? Então vamos lá. O primeiro tempo, né, ele foi muito intenso. Né? O Ferroviário até teve logo uma chance no começo do jogo, mas a partir daí o Fortaleza ele dominou ali os 15, 20 primeiros minutos, né? Não dando chance ao Ferroviário. Fortaleza conseguiu colocar um ritmo muito bom, marcação, pressão, e conseguiu ter ali chances bem claras, né? O Pochettino, por exemplo, não conseguiu, né, escorar a bola muito bem passada pelo Thiago Galhardo. Teve também o Pikachu, que demorou ali um pouco, o zagueiro travou e tal. Então, o Fortaleza começou a criar algumas chances, né? Teve muito volume o jogo no primeiro tempo, foi bastante intenso, bem movimentado, né? Assim, com muito mais chances para o Fortaleza. Então, o Fortaleza teve a chance ali de abrir o marcador. Inclusive, até fica esse questionamento: o que está faltando ao Fortaleza, né? Um time muito dedicado, né? Um time com muita vontade, é um time que consegue criar, mas é um time que está faltando um pouquinho mais de letalidade. Né? O Fortaleza não está conseguindo, em alguns jogos, matar o jogo, né? Não está conseguindo definir. Hoje, por exemplo, o Fortaleza praticamente quase se complicou. Né? Quase se complicou porque teve a chance, né, de abrir o marcador por diversas vezes e acabou saindo, né, terminou o primeiro tempo perdendo, ou seja, o Fortaleza tem se desgastado com isso. Ele cria o suficiente, ele se aplica, ele se dedica muito, mas não consegue fazer o placar, e aí depois acaba se complicando, porque quando você fica atrás do marcador, fica muito mais difícil, né? O jogo fica mais perigoso. O jogo fica mais perigoso. E esse tipo de situação pode complicar o Fortaleza, seja na Libertadores, seja no estadual, seja na Copa do Brasil, qualquer competição, principalmente as competições eliminatórias, porque de repente um jogo que você poderia estar vencendo, você começa perdendo, de repente você se desorganiza, vai buscar o placar e pode se complicar ainda mais. Foi o que aconteceu nesse jogo contra o Ferroviário. Então, Fortaleza teve ali 3 grandes chances e não marcou. Depois, né, o Ferroviário, numa bola que foi rebatida, foi defendida por 2 vezes pelo João Ricardo, aí mostra também uma desatenção. Eu acho que além do que qualidade, a gente sabe que o Fortaleza tem. O lance do gol ficou muito claro para mim que talvez o Fortaleza ele precisa se conectar um pouco mais com o jogo. O Fortaleza ele precisa entender que histórico não ganha jogo, que camisa não ganha jogo, que qualidade individual não ganha jogo. E por que eu estou falando isso? Que me parece que teve um pouco de desconcentração do Fortaleza, né? O Ferroviário, apesar de ser uma boa equipe, é uma equipe que marca muito bem, consegue povoar muito ali o meio campo,
né? É uma equipe que consegue fazer uma recomposição muito rápida, uma equipe muito bem treinada, muito bem aplicada, a equipe do Ferroviário, mas o lance do gol, por exemplo, o João Ricardo faz a primeira defesa, aí sobra de novo para o jogador do Ferroviário, o João Ricardo faz a segunda defesa no mesmo lance e ainda volta a bola para um jogador do Ferroviário sem marcação que chuta, né? Ou seja, o que mostra uma desatenção. O Fortaleza ele precisa ser mais cuidadoso, tanto para finalizar, para marcar o gol, para matar o jogo, quanto na hora de levar o gol. Então faltou ali um pouquinho de concentração. Né? Claro, mérito também do Ferroviário, que apertou, que chutou, né? Mas não pode o goleiro defender duas vezes e sempre o jogador do Ferroviário chutou sem pressão. No terceiro chute, né, depois que o João Ricardo tinha feito as duas defesas, o terceiro chute, o jogador chutou totalmente livre, né? O jogador chutou livre, né? Então não pode acontecer. Então o Fortaleza precisa ajustar esses detalhes, porque senão pode se complicar. Então, o primeiro tempo terminou aí 1-0 para o Ferroviário, né? E o jogo ficou aí favorável ao Ferroviário. No segundo tempo, o jogo caiu um pouco mais. O jogo caiu de intensidade, né? Foi um jogo mais morno, principalmente ali no início, né? Dos 15 minutos ali iniciais, talvez 20. A partir daí, o Fortaleza começou a fazer as mudanças, né? O Vojvoda foi promovendo mudanças, entrou o Caleb, entrou o Lucero, entrou o Silvio Romero, né? Foi fazendo as mudanças. Aí, entrou o Romarinho também. O Fortaleza começou aí mesmo, né? Tanto na jogada individual, ora o Caleb pelo lado direito, ora o Romarinho pelo lado esquerdo, né? O Fortaleza foi tentando, né? Foi pressionando, né? Foi incomodando o Ferroviário até que numa jogada trabalhada ali com o Caleb, né? Caleb, Silvio Romero tentou a finalização, o goleiro defendeu, né? E o Lotero, com muito oportunismo, marcou o gol que deixou mais tranquilo, né, o confronto. Não foi o jogo, né? O jogo em si ficou empatado, claro, mas o confronto, a semifinal, ela fica bem favorável ao Fortaleza, né? Fica bem favorável. Uma derrota, não sei, apesar do Fortaleza ter grandes possibilidades de virar, né? Não tenho dúvida que o Fortaleza tem potencial de virar. Claro que o Ferroviário também tem chances, mas a gente sabe que o favoritismo é do Fortaleza. Mas se o Fortaleza fica com a derrota nesse jogo, deste domingo, do jogo de ida da semifinal, seria algo ruim, até para a questão da motivação do elenco, né, que vai jogar o jogo de volta contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, onde o Fortaleza precisa vencer, né, precisa vencer para tentar a classificação. Não tem outro resultado que interessa ao Fortaleza, ele precisa vencer. Então, seria ruim para o Fortaleza acumular essa segunda derrota na semana, né? Aí isso poderia implicar, inclusive, no rendimento da equipe. Claro que são jogadores que são profissionais, mas uma derrota hoje seria ruim para o Fortaleza, né? Mesmo sabendo da possibilidade que no Manjadinho, né, no jogo de volta, o Fortaleza tem total condição, é mando de campo do Fortaleza, a torcida se fará presente com certeza, mas seria ruim para o Fortaleza uma segunda derrota nesta mesma semana, onde já perdeu para o Cerro Porteño. Então, foi importante para o Fortaleza, né, jogar depois de ter o marcador a seu desfavor, né, tinha o marcador contra si, o Fortaleza então teve a cabeça no lugar, né, porque o Ferroviário é uma equipe muito organizada, né, e o Fortaleza continuou tendo ali, depois foi a partir dos 20, dos 30, voltou, né, aquela intensidade do Fortaleza que a gente já conhece, né, e aí o oportunista, né, o jogador que aos poucos vai confiança, o que é importante também, né? Até essa questão, o jogador vai ganhando confiança, né? E de repente pode contribuir muito, sabe, até no próximo jogo já contra o Cerro Porteño, que será importantíssimo para o Fortaleza marcar gols, né? Então, assim, o que fica nesse jogo é isso. O Fortaleza precisa de alguns ajustes, né? A gente não pode colocar como terra arrasada. É um time que tem
você olha o Fortaleza jogando, você vê que é um time organizado, que é um time que tem intensidade. Agora está faltando alguns ajustes, alguns detalhes. O Fortaleza ele precisa ser mais cuidadoso, tanto na defesa, né, para alguns lances que está gerando gol dos adversários, quanto melhorar também o seu desempenho de ataque. Ele precisa ser mais letal, ele precisa ser mais decisivo. Acho que os atacantes do Fortaleza precisam ter essa consciência, né, que é preciso matar o jogo, porque quem joga como o Fortaleza joga, nessa intensidade, você tem que matar o jogo nos primeiros minutos para tentar segurar o jogo e depois de novo na reta final, caso haja necessidade, é claro, ser intenso de novo, né? Ganhar o jogo nos primeiros 15 e nos últimos 15 minutos. Hoje funcionou, né? Ali na reta final dos últimos 15 minutos, mas Fortaleza precisa ter mais atenção para não levar os gols que, por exemplo, esse gol que levou contra o Ferroviário. Mas está tudo em aberto, Fortaleza é o favorito, na minha opinião, né, para o próximo jogo, mas tem no meio do caminho a Libertadores, onde será muito importante se o Leão conseguir a classificação, né? Isso trará, né, importância para o futebol nordestino, né, para o Fortaleza em si, e também, claro, trará a motivação para o resto da temporada. Mas vamos aguardar o que vai acontecer nesse jogo do Cerro Porteño. Mas voltando à semifinal do Cearense, né, tudo em aberto, né, tudo igual, vai ficar mesmo para o segundo jogo. É bom, porque de certa forma fica uma partida interessante, uma partida onde terá que ter intensidade, terá que ter entrega e terá que ter também atenção, né? Terá que ter esse cuidado que o Fortaleza precisa ter. Então, até a próxima semana, né, para a gente acompanhar como será o desempenho do Leão. Mas eu queria saber de você a sua opinião. Na sua opinião, o Fortaleza ele vai avançar e fazer a final do Manjadinho 2023? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e também aproveita, se você não deixou o seu like, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal 2A1 aqui no Tem Empate. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.